De todas as canções que tu levas ao festival, desculparás, mas mesmo não ganhando, não só para mim, há muitos espectadores que são da minha opinião. A tua mais bela canção dos festivais é o Cavalo à Solta. Tu queres recordar o Cavalo à Solta? Olha que os nossos espectadores querem. Com o número 8, Cavalo à Solta. Música de Fernando Tordo, letra de Ari dos Santos. Orquestração de Dennis Farman. É intérprete Fernando Tordo. Minha laranja amarga e doce, meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para um breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia, a luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossega a desfilada no meu peito. Por isso digo, canção castigo, amêndoa, travo, corpo, alma, amante, amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, cama, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria. Fernando, é bom recordar. Não me recordava desta saída. É linda. Esta saída quase apoteótica. Mas foi, mas eu acho que foi a canção mais bonita deste festival. Se bem que tenha ganho a menina. Tu sabes que há muita gente aqui dentro da RTP que durante muitos anos consideraram esta canção como... Havia um hino da RTP. Havia um hino e havia o Cavalo à Solta. Ora, e muita gente aqui, curioso, o amigo e eu Luís Andrade, Mel Pereira, elegeram sempre o Cavalo à Solta como a canção da televisão. De facto, convém não esquecer, eu tinha 21 anos quando fiz o Cavalo à Solta. É uma das primeiras canções que fiz com o Ari dos Santos, é curioso. Aqui começa a parceria, mas nós já vamos falar nisso. Sim. Começa a parceria com o Ari dos Santos, é nesta canção. Não exatamente nesta canção, mas é nesta fase. A minha parceria com o Ari dos Santos começa porque eu tinha feito uma canção em inglês para o primeiro disco. Para o meu primeiro disco, no Valentim Carvalho. Tinha feito uma canção em inglês. E a primeira canção que eu fiz com o Ari dos Santos foi fazer justamente, colocar um texto em português nessa canção. Tinha nada a ver com tradução, o texto em inglês era fraquíssimo, era apenas um conjunto de vocábulos para soarem mais ou menos bem. Exato. Portanto, o meu primeiro trabalho com o Ari dos Santos.
O cavalo à solta, olha, aí está ele. O cavalo, ali estará com quem? É a Tonícia que está ali, não? Eu nem vejo. Não, são imagens Não, só não. Nós procuramos imagens do Ari, Muito bem. porque é sempre bom recordar o Ari, é sempre bom recordá-lo, e nós temos que dizer aos nossos espectadores que nos acompanham que nós insistimos muito em falar do Ari dos Santos, porque este é o ano, Sim, faz 25 anos que o poeta nos deixou. O Ari dos Santos deixou-nos há 25 anos. Ainda em relação a esta canção, tem uma história, tem muito a ver o cavalo à solta com um amigo, que é o João Maria Tudela. Eu ia na Avenida de Roma quando fiz a melodia central do cavalo à solta. Eu achei muita graça a isto. E fiquei aflito no meio da Avenida de Roma. E agora o que é que eu faço? Pá? Eu tenho que gravar isto, senão eu vou me esquecer. E estava muito perto de casa do João Maria Tudela, na Avenida de Roma. Eu vinha do Café Bar. E toquei à porta na esperança que ele estivesse, e ele estava em casa, tinha um gravador destes de fita magnética. Sempre para gravar isto no instantinho. Eu gravei aquilo. Depois acabei a canção. Fui lá no dia a seguir, veio a guitarra para completar, para fazer a canção. E depois combinei com o Ari dos Santos e trabalhar com o Ari dos Santos. Ainda morava na Rua do Alecrim, nesta altura. No quinto andar da Rua do Alecrim. Era uma casa que tinha uma vista sobre o Quem é que te apresentou o Ari? Foi na Rua Nova do Almada, nos escritórios de Valentim Carvalho. Foi mesmo de Valentim Carvalho? Foi. Para o festival que falamos há pouco, de 69, em 68, houve uma reunião em que eu tive que assinar o contrato com o Valentim Carvalho, e nesse dia estava também o Nuno Nazaré Fernandes e o Zé Casário Santos. E conhecemos aí. Alguém nos terá apresentado, eu já conhecia o Nuno Nazaré Fernandes, terá sido o Nuno a apresentar-me o Ari dos Santos. O Ari dos Santos aí disse, então, isso aqui, aquela coisa dela. Se precisares de alguma coisa, podíamos fazer uma colaboração e tal, porque ele sabia que eu estava, era um miúdo que vinha ali, estava interessado em fazer canções. E ele disse logo isto, com um certo espírito de adivinhação estranho. O Ari tinha um sexto sentido, havia qualquer coisa. Um pouco, creio que sim. Provavelmente vais precisar e tal, não sei o quê, e tal, era giro, fazemos uma colaboração. E ele disse isso tranquilamente, estava à frente, estava ao lado do Nuno Nazaré Fernandes. E foi verdade. Depois, esta canção, isto vinha a propósito da relação do João Maria Tudela com o cavalo à solta, que depois fui lá para a Rua do Alecrim e convidei o João Maria Tudela, dado que ele tinha sido solícito, tinha-me emprestado o gravador, a canção já estava ligada ao João Maria Tudela, estranhamente, e levei o João Maria Tudela. E estivemos ali horas, e o Ari não engrenava-se, e eu aflito, assim, será que ele consegue, não consegue? E às tantas sai-se com esta. Minha laranja amarga e doce, meu poema, que é logo... É logo. Peraí. Minha laranja amarga e doce, meu poema... Já está. Continuando. Feito de gombos de saudade, minha pena. Temos o texto. Quer dizer, demorou 2 horas para arrancar e demorou 40 minutos para terminar. Era a vossa maneira de trabalhar. Era trabalhar música, depois o poema. Primeiro a música e depois o texto. Que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Eu raramente musiquei poesia do Ari dos Santos. Muito raramente. Bom... O que ainda o agradece mais a ele. É muito curioso. Porque era um trabalho muito difícil de fazer. Ele fez-lo como ninguém na língua portuguesa. Mais ninguém. Como ninguém. É verdade. E, portanto, chegámos ao fim, satisfeitos que tínhamos feito, sem dúvida nenhuma. Já naquela altura dava para entender que tínhamos feito uma canção muito especial. E depois começámos com aquele chamado trombicância intelectual, que é, e agora o título. O título, qual é que vai ser o título? E o João Maria Tudela, mudiquedo, sem dizer nada. E o título, não sei o que, anda para trás e para diante. E deixou-nos estar ali a espalhar a coisa. Ainda tínhamos pouca confiança, eu e o Ari dos Santos muito pouco, conhecíamos pouco. E ele, ao ouvir a conversa, não. E às tantas diz assim, posso falar? Disse, faz favor, João Maria. Eu acho surpreendente que esteja aqui com estes meus 2 amigos que acabam de fazer uma canção que vai ficar na história e não consigam atinar com o título. É evidente que esta canção se chama Cavalo à Solta. Disse o João Maria Tudela. Portanto, o título, aliás, estava escrito no próprio texto, porque o texto da canção tem lá Cavalo à Solta. E então foi o João Maria Tudela que disse, Cavalo à Solta, já está. Pronto, aí estava. Quer dizer, juntou-se o útil ao agradável, porque é de facto um grande título de canção e tratava-se de facto de uma canção que tinha de facto características, como ainda hoje tem, características muito especiais. Mas há mais, Fernando. E nós vamos continuar a falar do Ari, porque eu acho que se alguém conheceu bem o Ari, foste tu. Sim. Bom, de tal maneira se conheceram que depois, em 73, vocês, eu vou usar uma palavra que peço desculpa,
magicam uma canção especial para levar ao festival. Sabes do que é que eu estou a falar? Sei. Como é que o título surge? Como é que vocês escrevem uma canção tão revolucionária para a época, digamos assim, e passa na censura? Bem, nós estávamos no ano de 72, eu comecei a preparar repertório para concorrer ao Festival de 73. Sim. Portanto, fiz 4 temas musicais. E fui trabalhar com o Ori dos Santos. E havia este, que era um tema. Eu muitas vezes levava a ideia do texto, a ideia do tipo de canção é que eu gostava, que tipo de texto é que eu gostava. Fizemos uma canção que era Minha Senhora das Dores, cantou Luís Duarte. Fizemos outra que se chama Apenas o Meu Povo, cantou a Simone, depois de ter estado com a carreira interrompida durante anos. Por causa do voltou, problema, exato, com o problema das cordas vocais, voltou e ganhou o prémio de interpretação aqui na RTP, exato, com essa canção. Uma outra canção que se chamava Carta de Longe, que eu cantei, também no festival. Eu cantei 2 canções, eu corri os riscos todos, nem sabia que isso estava a correr, nunca pensei que a tourada, para já, primeiro que fosse apurada, e depois da apurada ainda por cima ganhasse o festival. Portanto, isso para mim foi... Pronto, já falaste no título, já falei. A tourada, quando chegou, fizemos os outros 3 textos primeiro, e guardei esta para o fim. E disse ao Zé Carlos, este tema faz-me lembrar, não perguntes porquê, isto faz-me lembrar a tourada. Mas faz-te lembrar aquilo que se passava no país, não? Fazia-me lembrar, não acredito. Havia qualquer coisa que era aquele ambiente que eu via nas transmissões da RTP. A RTP fazia transmissões em direto das touradas. Tu gostavas de touradas? Tu gostas de touradas? Eu ainda hoje gosto muito do espetáculo da apresentação. E gosto do modo como se veste. Não sabias, Joé, que não. E sabia aquilo que o Ari dos Santos não sabia, por isso é que ele não queria fazer. Disse assim, mas eu não percebo nada da tourada. Ele disse, mas percebo eu. Mas de resto, digamos que nós vivíamos um bocadinho também uma tourada politicamente no fundo, neste país, não é? Quer dizer, eu tinha a ideia que provavelmente naquele ambiente um poeta, um tipo que visse as coisas de uma outra maneira, e neste caso era o Ari dos Santos, que olhasse para aquilo e que estabelecesse uma relação entre o que se passava no público e os toureiros, e os cavaleiros, e os touros, os forcados, tudo isto, criasse ali um ambiente. Não tinha, devo dizê-lo, não tinha a ideia de ser uma sátira, não tinha a ideia... Não tiveste essa ideia? Não tinha. O que eu sabia... Isso é extremamente curioso. É porque toda a gente ficou com a convicção de que aquilo era realmente uma crítica encapotada, e falamos de capote também. A questão foi esta. Quando se começou, quando eu escrevi, eu depois escrevi numas folhas, o Ari disse, não percebo nada, tourada. Eu disse assim, mas eu sei a terminologia. E comecei a escrever numas folhas em que ele escrevia em papel de sebenta. Comecei a escrever estas coisas. As palavras todas. E começam logo no princípio da canção. Não importa, sol ou som. Olha, então, em vez de seres tu a dizer, eu tenho aqui uma montagem especial que nós fizemos da tourada. Vais ver, os nossos espectadores também, e depois quero saber a tua opinião. Está bem? Vamos ouvir a tourada. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram risos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas, entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tetas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada, solam bravos e honestos natos que não pagam nada, e só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos corpos da desgraça e fazermos da tristeza graça.
Entram velhas, santas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e turistas, entram galifões de cristal. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo ao obelisco, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e sismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabara as canções. Fernando, gostaste? O tempo passou. Parabéns. Parabéns ao nosso editor, Ainda hoje ao Francisco José, que teve um trabalho. Muitos parabéns para eles, muito bom trabalho. Tivemos os dois um trabalho enorme. Muito bom trabalho. Muito obrigado, eu fico muito contente, e ele também certamente o está a ouvir, ficará. Mas repara numa coisa, é que eu gostava de conversar contigo. Houve ali uma mudança de tempo e de idade, obviamente. Mas a voz, curiosamente, estava lá. Tu não mudaste de tom. Não mudei em relação... Não tenho necessidade. As canções, todas estas canções, canto-as exatamente nas mesmas tonalidades. 40 anos depois. Mas é um caso raro, digamos assim. Tu sabes que eu tive a felicidade de não ter que desgastar a minha voz. Pois. Tive também a felicidade quando fumei, de não ser um grande fumador. Deixei de fumar já há muito tempo. E, portanto, devo dizê-lo, terá sido Deus ter-me protegido também nesse aspecto. Significa que eu não tenho afetações na minha voz, não tenho que baixar tons praticamente a nada, rigorosamente nada. Canto as canções na mesma tonalidade. Daí que isto seja muito interessante, porque apesar de tudo aqui já há muitos anos de diferença em relação ao original de 73, e está sempre. Hoje, quando faço os meus espetáculos, continuo a cantar nesta mesma tonalidade, esta e todas as outras canções. Mas eu acho que isto é muito importante para os espectadores saberem que o convém cantor não envelhece. Tu sabes, ainda bem que tu me fazes esse comentário, Elado. Desculpa, ainda bem que tu fazes esse comentário. Eu tenho estado ultimamente em contacto com muita gente jovem, que têm cantado, gostam de cantar coisas comigo. Sabes o que é que eu verifico? Eu verifico em rapazes e raparigas com 20 e poucos anos têm a voz desgastada. Eu vou dizer sempre para vocês, tenham cuidado. É evidente, alguns, ou porque são da área do fado, têm um pouco aquela desculpa, sabe, o ambiente da noite, o fado, o fumo e tal. Mas é que eles ajudam à festa, porque fumam desatinadamente, não é? Pois é o fumo, é a bebida. E têm problemas. É as noitadas. A noitada, mas eu também fiz. Eles mas era outra. As noitadas eram As nossas noitadas eram mais higiênicas. Eram muito mais. Eram em casa uns dos outros. Também é. Via-se moderadamente, mas falava-se mais, fumava-se menos. Não havia tanto dinheiro, talvez, ou tanto facilitismo. Mas sentes isto também, que há muita claro, mas também sinto uma coisa. É que hoje dá a impressão que toda a gente é capaz de cantar, toda a gente quer cantar, sem ter a mínima preparação. As vozes não estão colocadas para isso, não é? Perdeste muito esse teu comentário. A minha profissão banalizou-se. Passou a ser normal dizer assim, então o que é que faz? Sou cantor. Como é que é cantor? Fui a um casting.
É que precisavam de cantores. Fala-me nisso. As pessoas não têm... Tu já tens idade para poder falar. Eu falo à vontade, vou dizer, e sabem as pessoas, os nossos telespectadores sabem que não é da minha parte que alguma vez deram porque eu estivesse a esconder alguma coisa. Não. Apenas porque, como estou no ativo nesta profissão, às vezes custa dizer certas coisas. Mas a realidade é que há uma banalização desta profissão. Quer dizer, quem não sabe fazer nada vai para cantor. E isto é uma coisa grave que está a acontecer. Mas isso também não será um pouco motivado pelo tempo de crise que nós vivemos? É a maneira mais fácil que a malta nova pensa de ganhar dinheiro, é ser cantora. Talvez é a fama, é o êxito, é o estrelato. Porque também criam a ideia erradamente que vindo para cantores que querem ganhar dinheiro, que isto aqui é fácil. Olha, para mim, estou há 44 anos nesta profissão, que dinheiro é... Olha, tu achas que eu, se fosse milionário, nós precisamos de um belo par. Agora, exatamente. Portanto, aqui a questão é esta. Esta profissão é também uma profissão que provoca muitos enganos, provoca muitas ilusões. Tem algumas estações de televisão também no nosso país criado essa ilusão. Os 3 minutos de magia, os 3 minutos de fama. Quanta gente ficou já desesperada? Grandes depressões. É tudo muito efêmero, não é? É que isto não é fácil. Pois não. Mas é bom que tu digas isto aos jovens que nos estão a ouvir. Não, é por isso que estou a dizer. Apesar de estarmos no canal Memória, nós temos jovens que nos seguem. É importantíssimo, senão não vale a pena o canal Memória existir. Ora bem, e agora